Graça e paz a todos, amém? Amém. Bom, nós vamos continuar no dia de hoje a exposição da carta aos Gálatas. Nós estamos trazendo a carta de Gálatas. Nós viemos no último culto. Nós vimos do versículo 10 ao versículo 17 e nós extraímos muitas doutrinas dali, né? Nós vimos a defesa do apóstolo Paulo, nós vimos o chamado, Paulo falando do seu chamado, da sua eleição. Nós vimos que isso vem de Deus. Nós vimos o extremo zelo de Paulo pelo farisaísmo, e nós vimos também esse zelo de Paulo pelo evangelho, de levar a palavra, de pregar. Nós vimos que o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo dos gentios, e nós vimos também que ele estava combatendo toda a acusação contra o apostolado dele, a autoridade dele e também sobre a autenticidade do seu apostolado, né? E nós vamos continuar expondo essa carta, porque hoje para nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele vai ainda falar algumas informações muito importantes para mostrar que ele não estava se rebelando contra os demais apóstolos, que também era uma acusação dos falsos apóstolos contra Paulo. Eles diziam que Paulo estava se rebelando contra os 12. Mas o apóstolo Paulo, nós vimos que o seu chamado foi por Cristo, o seu evangelho era de Cristo também, e nós vimos que Paulo defendeu isso. E agora, do versículo 18 ao versículo 24, ele vai falar da sua primeira viagem a Jerusalém. E parece que Paulo ele coloca isso aqui de uma forma importante, né? Tanto para os Gálatas quanto para nós. Porque nós vimos que o evangelho de Paulo era um evangelho idêntico aos apóstolos, aos outros apóstolos. Era um verdadeiro evangelho, um evangelho genuíno de Cristo. Pois Paulo ele mostrou que a origem do seu evangelho era o evangelho que veio diretamente de Jesus. Então o apóstolo Paulo ele vai continuar escrevendo a sua carta. E essa parte aqui é muito importante, pois o apóstolo Paulo ele vai fazer um relato aqui, e esse relato que ele vai fazer dessa primeira viagem vai colocar toda a acusação dos falsos apóstolos por terra. Então hoje nós vamos nos apegar do versículo 18 ao 24. Você que tem a sua Bíblia, leia comigo e depois vamos vir versículo a versículo para extrairmos as doutrinas que aqui se encontram. Amém? Amém. Então, o texto diz assim: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para visitar-me, avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então, como eu falei, essas informações é muito importante. Paulo aqui, no versículo 18,
ele vai relembrar o seu encontro inicial com Pedro e Tiago, né? E a calorosa recepção que o seu apostolado, né, recebeu das igrejas da Judéia. E assim Paulo, ao fazer esse relato que nós acabamos de ler, assim Paulo confirma a sua autoridade como apóstolo, e ao relatar o seu relacionamento com os apóstolos de Jerusalém, ele acaba combatendo aquilo que os falsos apóstolos estavam falando dele. Os falsos apóstolos, como nós vimos, estavam falando que Paulo estava em rebeldia contra os demais apóstolos. E nós vemos, ao ler esse pequeno texto, que isso não é verdade, que Paulo subiu para se encontrar com Pedro e Tiago. Então nós vamos, ele relatando isso para nós vemos aqui que é algo que ele coloca propositalmente, já para indicar aos irmãos de Gálatas que as acusações dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, não era verídica, pois Paulo teve sim uma comunhão com Pedro, com Tiago, e depois nós vamos ver no capítulo 2, que ele sobe outra vez a Jerusalém. E a primeira informação que temos aqui, no versículo 18, dito o que nós falamos sobre esse texto, que é muito importante, Paulo ele vai dizer, decorrido 3 anos, né? Refere-se aos muitos dias, que está relatado ali em Atos 9, do versículo 20 ao 23, que Paulo mencionou esse período para mostrar que o seu treinamento, assim como os demais apóstolos, quando Jesus estava aqui no seu ministério terrestre, Jesus passou 3 anos com os demais apóstolos, o instruindo-os e mostrando para ele todo o ensinamento. Então o apóstolo Paulo cita aqui, decorrido 3 anos, para mostrar que o seu apostolado era idêntico aos outros apóstolos, que ele também passou 3 anos com Cristo, aprendendo o Evangelho, aprendendo sendo instruído por Cristo. Ele passou ali 3 anos debaixo também da tutela de Jesus. Então ele foi, como os 12, ele foi também treinado, ele foi discipulado por Cristo. Então isso é muito importante, porque o apostolado de Paulo se coloca junto ao apostolado dos demais apóstolos. Assim como eles receberam 3 anos de treinamento diretamente de Cristo, o apóstolo Paulo também ele passa 3 anos aprendendo de Cristo, sendo instruído por Cristo. E nós vimos isso na pregação passada, que Paulo teve a revelação direta de Cristo. Então isso é importante para nós vermos que a autoridade de Paulo, o apostolado de Paulo, todas as acusações que os falsos apóstolos estavam fazendo contra Paulo, caem por terra. Tanto da rebeldia, quanto da mensagem e quanto do seu apostolado. Então nós estamos vendo que nós estamos diante de um texto, e então o apóstolo Paulo está mencionando aos irmãos Gálatas que o seu ministério, que o seu treinamento, que o seu apostolado é idêntico aos outros. Decorrido 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Então aqui, Paulo ele registra, ele está dando uma informação da sua primeira viagem a Jerusalém, depois da sua conversão. Depois de 3 anos, então, ele sobe para conversar com Cefas, né? Cefas aqui é um nome aramaico de Pedro.
né? Tanto Cefas como Pedro, no grego, significa a mesma coisa, pedra. Então, Paulo está dizendo que subiu-se para avistar-se, né? É como se Paulo estivesse falando assim, eu subi para entrevistar Pedro acerca de Jesus. Então a visita de Paulo, essa frase traduz essa ideia, no propósito de extrair informações. É como se fosse uma entrevista de Paulo para com Pedro, sobre a vida de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus. Então Paulo diz que passou 15 dias com Pedro, entrevistando Pedro, fazendo perguntas a Pedro acerca da vida de Jesus, acerca dos ensinamentos de Jesus. E isso para nós é maravilhoso. Então nós vemos que Paulo teve esse interesse. Paulo subiu depois de 3 anos ali para se encontrar com Cefas, que é Pedro. Então ele vai dizer que passou esse período aprendendo com Pedro, extraindo de Pedro essas informações. No versículo 19 ele vai dizer, e não vi outro dos apóstolos. Quer dizer, então Paulo ele sobe com um objetivo específico, e ele diz que não viu outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão de Jesus, do Senhor. É importante aqui distinguir, fazer uma distinção desse Tiago para o outro Tiago dos evangelhos. Por quê? Porque não é a mesma pessoa. Não é o Tiago que aparece sempre com Pedro, Tiago e João. Não é esse. Esse Tiago, ele não é o discípulo de Cristo. Esse Tiago aqui não é o discípulo de Cristo que passou dias com o Senhor Jesus. Mas aqui é o irmão de Jesus. E isso é muito importante, fazer essa distinção. Esse Tiago não é. Então, a importância de nós fazermos essa distinção. Por quê? Porque o outro Tiago, discípulo de Jesus, o que foi assassinado por Herodes durante os primeiros dias da igreja, né, onde está ali relatado em Atos 12, 2. Vamos ler o texto. Fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Então veja, esse Tiago aqui, que sempre andava com Pedro, Tiago e João, não é o Tiago aqui de Gálatas. É importante nós fazermos essa distinção, porque o que parece e o que a Bíblia nos informa é que Tiago, o irmão do Senhor Jesus, ele não creu em Jesus no princípio. Houve uma incredulidade dos irmãos de Jesus. Nós podemos ler isso, dessa incredulidade dos irmãos de Jesus, em João, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5. Vamos à leitura do texto. Porque nós vamos ver que os irmãos de Jesus não creram nele de início. Olha o que diz o texto. João 7, 5. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele, acreditavam nele. Então é importante nós fazermos essa distinção. É importante para nós mostrarmos que esse Tiago não era o discípulo de Cristo que morreu ao fio da espada por Herodes. Não. Esse Tiago é o irmão do Senhor que no princípio não creu, não andou com Jesus. Mas o irmão de Jesus talvez veio a acreditar em Jesus depois da sua ressurreição. Porque a Bíblia nos mostra esse encontro de Jesus com o seu irmão. E a Bíblia relata isso para nós em 1 Coríntios 15, 7. Vamos à leitura do texto. Olha o que diz o texto a respeito da conversão desse Tiago lá de Gálatas. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Então nós vemos aqui a conversão do irmão.
de Jesus, praticamente. Nós vemos esse encontro que Jesus ele aparece após a sua ressurreição a esse Tiago. Então esse Tiago ele se converte, ele passa a crer em Cristo. Então nós vimos aqui essa distinção, é muito importante. Então nós vemos aqui no versículo 19, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Então esse Tiago, como nós vimos, ele não é o discípulo de Cristo, mas ele é o irmão de Cristo que no início não creu em Cristo, mas depois que Cristo ressuscitou, apareceu para ele e ele então passou a crer. Então isso é importante para nós. Então, feita essa observação aqui do irmão do Tiago, o versículo 20 e 21 também é muito importante. Olha o que diz o versículo 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Então aqui é muito importante, por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele está fazendo um juramento. Ele está invocando Deus para aquilo que ele está falando. Então ele está dizendo, olha, tudo isso que eu estou escrevendo, toda esta afirmação, toda essa epístola, tudo aquilo que eu estou relatando para vocês, é verdade. Então diante de Deus eu não minto. Que vocês acreditem em mim, que vocês possam descansar naquilo que eu estou falando. Paulo, ao fazer este juramento, se referindo a Deus, ele está mostrando toda a seriedade dele, toda a profunda seriedade que ele está escrevendo essas palavras. Então os Gálatas, ao ouvirem o apóstolo Paulo, então eles poderiam descansar, porque Paulo está fazendo ele está convocando Deus com uma espécie de juramento. Então ele está dizendo, olha, tudo isso que eu estou relatando é verdade, é verídico. E diante de Deus eu não minto. Então, esse juramento é algo que se deve ser usado em ocasiões sérias. E em ocasiões importantes, como o apóstolo Paulo está fazendo. Por quê? Porque ele está defendendo o seu apostolado, ele está defendendo o seu ensino, ele está defendendo o seu evangelho, ele está defendendo a sua conduta. Então, diante de Deus, ele está mencionando isso aos irmãos Gálatas, de Gálatas. Não devemos estranhar que Paulo tenha insistido tão energicamente neste ponto, pois vimos como os impostores, os falsos apóstolos estavam atacando ele, estavam atacando a sua mensagem, estavam atacando o seu apostolado, estavam atacando a sua autoridade, estavam atacando a sua pessoa. Então o apóstolo Paulo, quando ele faz isso aqui, quando ele mostra que ele subiu a Jerusalém, ele mostra que conversou com Pedro, ele mostra que adquiriu informações de Pedro, então nós vimos a importância que o apóstolo Paulo está dando, a defesa do seu ministério, a defesa do seu apostolado. Ao verem que ele tão energicamente faz isso, é algo que é para provar, é algo para mencionar ali aos Gálatas. Então, dito essas coisas, no versículo 21, depois fui para as regiões da Cilícia e da Síria, e não era conhecido da vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir. Nós sabemos que a fé, ela não pode ser destruída. A verdadeira fé, ela não pode deixar de existir. Então aqui no versículo 21, o apóstolo Paulo nos dá a informação, e não era conhecido da vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Então o apóstolo Paulo lhe diz, olha, aquelas igrejas não me conheciam. Era algo importante que Paulo está nos dizendo.
ouviram somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outra hora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. No versículo 22, nós vemos: ouviram somente dizer que aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Como nós estávamos dizendo e quando nós estávamos meditando, a fé verdadeira ela não pode ser destruída. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que enquanto ele perseguia a igreja de Cristo, aquelas pessoas que não eram verdadeiramente fincadas, enraizadas em Cristo, pela tribulação, pela perseguição, acabavam se afastando do cristianismo, acabavam abandonando a sua fé, acabavam dizendo não a Cristo, e não era conhecido da vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Parece que Paulo ele acrescenta isso aqui de maneira muito incisiva. Por quê? Porque era para mostrar a perversidade dos ataques caluniadores dos seus adversários. Então o apóstolo Paulo diz: eu não era conhecido ainda de vista daquelas pessoas, mas mesmo assim eles disseram apenas que... Qual é o ponto? O ponto aqui é: se as igrejas da Judéia, que apenas ouviram falar a respeito dele, foram levados a render glórias a Deus, foi levado a render glórias por causa da maravilhosa obra que o Evangelho fez na vida de Paulo, a mudança que Paulo teve. Então as igrejas só de ouvir glorificavam a Deus. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo: olha o tamanho da perversidade daqueles, porque eles me viram, eles ouviram da minha boca, e mesmo assim eles não creram, mesmo assim eles me deturparam, mesmo assim eles acusavam a minha mensagem, mesmo assim eles acusavam, como se o apóstolo Paulo quisesse mostrar a grande perversidade daquilo que estavam fazendo com ele. Então o apóstolo Paulo coloca isso aqui incisivamente, cirurgicamente. Então nós vemos que Paulo está defendendo energicamente o seu apostolado, energicamente está defendendo a sua mensagem. E os falsos apóstolos, os falsos mestres, insistiam em atacar o apóstolo Paulo nessa parte. Então, o apóstolo Paulo aqui, então, como eu falei, o ponto é: se as igrejas da Judéia, que apenas ouviram falar da conversão, que daquele que destruíam a fé, passou agora a edificar, passou agora a defender, passou agora a anunciar, e eles glorificavam a Deus, e eles adoravam a Deus pela maravilhosa obra que Deus começara em Paulo. Então, Paulo está dizendo isso. E como nós falamos, a verdadeira fé não pode ser destruída. A fé bíblica, a fé salvífica. Mas como nós falamos, infelizmente existem aqueles que não são nascidos de novo. Infelizmente existem aqueles que não são verdadeiramente regenerados. E quando começa a vir a perseguição, e quando começa a vir as prisões, quando começa a vir tudo aquilo que confronta a pessoa verdadeiramente, então muitos acabavam abandonando o cristianismo. No versículo 24, olha o que nós achamos: e glorificavam a Deus a meu respeito. Então aqui o apóstolo Paulo ele nos mostra, ele está mostrando para a igreja de Gálatas, ele está mostrando para os seus acusadores, ele está mostrando para os seus acusadores que o seu apostolado veio de Cristo, que a sua mensagem veio de Cristo, que tudo aquilo que ele está fazendo em prol ao reino é para a glória de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, então ele coloca esses pequenos detalhes da sua primeira viagem. Então tudo aquilo que os falsos mestres
tudo aquilo que eles estavam falando para deturpar a pessoa de Paulo, para deturpar o evangelho de Paulo, para deturpar o apostolado de Paulo, o apóstolo Paulo está energicamente defendendo tudo isso. Então nós vemos essas nuances da sua primeira viagem. Então nós vimos que o apóstolo Paulo, ele mostra para nós, ele mostra para a igreja de Gálatas, que o seu apostolado, que o seu chamado, que a sua mensagem tem uma origem em Deus. Isso é importante. Então o apóstolo Paulo, ele faz essas observações. E essas observações vêm diretamente ao encontro das acusações que os falsos apóstolos que estavam levando a igreja de Gálatas ao liberalismo, estava afastando a igreja de Gálatas do evangelho da graça, estava levando a igreja de Gálatas à apostasia. Então Paulo, quando ele vê o evangelho sendo ameaçado, quando ele vê que o evangelho pode ser de alguma maneira perdido, ele se coloca em defesa. Ele então se coloca entre os falsos mestres e o verdadeiro. Então isso é maravilhoso para nós, e que isso possa servir para nós também. Que às vezes as pessoas podem sempre nos acusar. As pessoas sempre podem acusar a nossa mensagem. As pessoas sempre vão acusar o nosso chamado. Então, quando nós olhamos aqui para o que o apóstolo Paulo está fazendo, nós devemos nos levantar. Nós devemos nos levantar em defesa do Evangelho de Cristo. Nós devemos nos levantar quando toda vez a graça do Evangelho for ameaçada pelo legalismo. Nós devemos nos levantar e defender o Evangelho com ímpeto, com energia. É isso que nós temos que fazer. As pessoas, nós não podemos abaixar a guarda diante de um ataque ao Evangelho de Cristo. Nós devemos nos posicionar nessa geração para pregar o Evangelho contra todo o sincretismo religioso. É isso que nós vamos fazer. É isso que temos que fazer. Temos que nos posicionar. Temos que levantar a bandeira do Evangelho e pregar o Evangelho com toda a força, com todo o ímpeto que existe em nós. Então o apóstolo Paulo, ele mostra que as pessoas, mesmo sem ter visto ele, eles glorificavam a Deus. Porque eles então, quando eles sabiam que o perseguidor agora passou a ser perseguido, nós vemos que o poder do Evangelho é o poder de Deus que eles estão glorificando. É isso que nós temos que ver. Quando nós vemos um pecador se rendendo ao Evangelho, quando nós vemos um pecador se rendendo a Cristo, verdadeiramente, o que nós vemos? A glória de Deus, o poder de Deus. Nós vemos Deus em ação. Nós vemos que Deus está transformando a vida literalmente. Porque o apóstolo Paulo, então, ele prega o Evangelho automaticamente. Então nós vemos aqui essa maravilha do Evangelho. Então nós vemos que Paulo, ele está seguro do que ele está fazendo. Que esses pequenos versos possam ser cravados em nosso coração, possa estar diretamente enraizado dentro de nós.